Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Em Portugal, a crise política começa a tornar-se um vício. Insto daqui os partidos políticos representados na Assembleia da República a declarar sem tibiezas se consideram, depois de tudo o que já foi dito e conhecido, que o Governo dispõe de condições para continuar a executar o programa do Governo, como resultou há uma semana da votação da moção de censura. Sem essa resposta, a clarificação política exigirá a confirmação dessas condições no Parlamento, o que, por iniciativa do Governo, só pode acontecer com a apresentação de uma moção de confiança. A crise política anda no ar há um ano, empurrada por um governo com uma escassa maioria no Parlamento e uma oposição crispada e tensa. A crise intensificou-se há pouco mais de 2 semanas em torno de uma empresa da família Montenegro. A crise agravou-se até ao extremo este sábado à noite, quando o governo avançou com um ultimato à oposição. Ou os partidos lhe prometem que têm condições para governar, ou o governo avança com uma moção de confiança. Passando da linguagem cifrada dos bastidores parlamentares, o que ficou em cima da mesa é uma forte probabilidade de regressarmos a eleições antes de 9 de setembro, a data limite para que o Presidente, em final de mandato, possa dissolver a Assembleia e convocar eleições. Luís Montenegro e os seus pares sabem que a oposição, a começar pelo Partido Socialista, jamais dirá que sim, que apesar de toda a polémica em torno da empresa, o governo tem condições para governar. Como sabe que, se avançar com uma moção de confiança, ela será chumbada. O que pretende então Montenegro? Sacudir a pressão e passá-la para os seus adversários? Tirar a polémica da empresa do radar e focar o debate nas responsabilidades da oposição? Seja o que for, a sua estratégia ficou baralhada com a decisão do Partido Comunista avançar com uma moção de censura. O PS diz que os comunistas morderam o isco. Ainda na noite de sábado, alguns dos 5 ministros enviados para as televisões pelo governo aproveitaram a deixa. Se a moção de censura do PCP for chumbada, o governo dispensa-se de apresentar a sua moção de confiança. Seja qual for o desfecho, o clima político tornou-se mais tóxico e a estabilidade política mais improvável. Depois de um primeiro-ministro cair com um parágrafo de um comunicado do Ministério Público e de 75 mil euros em dinheiro vivo descoberto no gabinete do seu chefe de gabinete, um outro primeiro-ministro, o atual, arrisca-se a cair por suspeitas sobre conflitos de interesse em torno de uma empresa da sua família. Depois de desperdiçar uma maioria parlamentar, um luxo na Europa, o país parece condenado a prolongar a instabilidade essencialmente por razões políticas. Há problemas graves nos serviços públicos, é certo, mas os dados na economia são, felizmente, positivos. Entre as culpas próprias de Montenegro e o clima putrefacto da suspeição permanente, inspirado nas teses de corrupção endémica da extrema-direita, o que aconteceu e o que nos espera? Para procurar pistas e respostas a estas perguntas, convidamos para este episódio do P24 David Santiago. David Santiago é o editor de política do Público. Este é o P24 e o seu dia começa aqui. Viva David Santiago, obrigado por estares connosco no P24. Depois das revelações sobre a empresa da família e do Primeiro-Ministro, era inevitável que a crise política se agravasse. Acho que era inevitável, tendo em conta o que acontece, ou seja, o saber-se que um primeiro-ministro que tem que estar em exclusividade de funções e que, portanto, obrigatoriamente não pode ter qualquer outro tipo de remuneração ou de rendimento associado a qualquer tipo de prestação de serviço, a partir do momento em que há a notícia de que há avanças, neste caso a da Solverde, mas não era a única, que estavam a ser pagas à sua empresa familiar e que há quem diga que o negócio jurídico, ou que juridicamente o negócio da passagem, digamos assim, da sua participação nessa sociedade para a mulher e os filhos, neste caso para a mulher, tinha valor jurídico nulo. Ainda assim, há quem diga que não é bem assim, portanto, não é consensual a interpretação por parte de juristas e de especialistas na matéria, mas independentemente disso, percebemos que haveria aqui margem para polémica, porque esta empresa familiar vivia também e vive seguramente também bastante daquilo que foram os contactos acumulados e o know-how do próprio
primeiro-ministro Luís Montenegro. E, portanto, nesse sentido, a partir do momento em que se soube desta informação, eu acho que a informação sobre o risco, toda aquela questão da lei dos solos não tinha qualquer interesse nem valor político, mas a partir desse momento julgo que sim, e a demonstração disso mesmo foi também a decisão que o próprio primeiro-ministro anunciou na sequência da notícia do Expresso, após uma reflexão de dia e meio, que é, no fundo, a passagem, digamos assim, da sua participação e daquela participação que tinha sido passada para a mulher, ou seja, passar única e exclusivamente para os filhos, para dessa forma se desligar por completo da empresa, não é? Sim, mas de qualquer forma, portanto, há quem considere que esta decisão, em concreto com o avanço de uma moção de confiança, ou com a possibilidade de uma moção de confiança a ser apresentada no Parlamento, é uma espécie de fuga para a frente. Tu concordas com esta leitura? Eu julgo que é uma ameaça, obviamente aqui, eu acho que Luís Montenegro quis recuperar a iniciativa, não é? Ele estava aqui a ser fustigado um pouco por todo lado, desde a comunicação social aos partidos da oposição, inclusive havia nota de algum desconforto por parte de alguns governantes com a forma como ele tinha gerido este processo, por prolongar por demasiado tempo o silêncio e, sobretudo, por ter revelado pormenores que não interessavam ao público em geral, que eram pormenores até do lado mais privado, ao mesmo tempo que deixou de fora, digamos assim, dessa revelação de informação, algumas informações bem mais relevantes para o público em geral. E, portanto, nesse sentido, eu acho que mais do que uma fuga para a frente, é aqui uma forma de retomar a iniciativa e dizer assim, ok, os partidos dão condições ou confirmam, mostram que me dão condições para continuar em funções, ou então terei que apresentar uma moção de confiança, sabendo à partida que, porque o PS sempre disse isso, e disse isso há uma semana e 2 dias no Parlamento, de que votaria contra qualquer moção de censura, tal como era aquela do Chega e tal como será a que foi já apresentada este domingo no Parlamento pelo PCP, porque quer evitar uma crise política, mas também logo aí disse que chumbaria, ou seja, votaria contra qualquer tipo de moção de confiança se fosse esse o caso. E, portanto, Luís Montenegro sabe que se apresentasse uma moção de confiança ao seu governo, sabe que Será chumbada. vai ser chumbada, e com o efeito disso mesmo, tendo em conta a doutrina do Presidente da República, é a convocação, é admissão, é não só a admissão, que é obrigatória pela lei, mas é também a posterior convocação de eleições, não é? Mas ele sabe, portanto, sabe qual é o resultado de uma votação, de uma moção de confiança, mas não sabe também qual é o resultado do outro pedido que ele faz, entretanto, ou há uma espécie de autorização, digamos assim, do Parlamento para que eu continue a governar, ou então há uma moção de confiança. Ele também já sabe qual é a resposta à primeira exigência. Nenhum partido, presumo eu, estará disposto para dizer sim senhora, pode continuar a governar, que por nós está tudo bem. É uma forma política de jogar aqui com este lado, que é, ou seja, ele sabe que a oposição está contra ele, mas também sabe que a oposição não tem interesse em ir a eleições, tirando eventualmente o Chega, eventualmente, eu diria que o Chega num cenário de dificuldade, de crise institucional, é um partido que, apesar do momento difícil que atravessa, ou que atravessou até há bem poucos dias... Sim, e portanto, uma crise política desta natureza, com este fundamento, com esta origem, é claramente, portanto, o melhor clima político para os trunfos eleitorais do Chega. Sim, os partidos populistas antissistema tendem a medrar neste tipo de ambiente propício, digamos assim, a criticar o sistema e a dizer que o sistema está mal, e vejam o resultado, a prova disso mesmo está aqui, mais uma crise, mais um governo que cai, novas eleições. Mas eu acho que, sobretudo, e deixando um pouco de lado aqui o Chega dessa análise, Luís Montenegro, a equação que faz, ele sabe perfeitamente que o PS não quer ir a eleições, Pedro Nuno Santos não quer ir nesta fase a eleições, não lhe é vantajoso, até porque Pedro Nuno sabe que se perdesse essas eleições, umas novas eleições legislativas, dificilmente, ou quase impossível, seria impossível continuar à frente do Partido Socialista. E, por outro lado, Luís Montenegro, julgo eu, pelo menos é a minha interpretação, teria sempre a capacidade e a margem e a narrativa do seu lado de poder dizer que, vejam, eu estava a governar, estava a tentar
levar o país a bom porto, a economia está bem, todo aquele rol de medidas que ele foi e de circunstâncias atuais, porque não só as medidas que foram tomadas pelo governo, mas também o facto da execução orçamental estar boa, da Sim, dívida o clima continuar a económico é cair, bom. o clima económico é bom e, portanto, tudo isso era favorável para uma lógica de vitimização em que ele pudesse dizer, vejam, não me permitiram continuar a governar porque puseram à frente dos interesses do país aqueles que são os interesses partidários e, por isso mesmo, deem-me condições, reforcem a votação para eu poder ter uma maioria mais confortável, mais substancial, para poder governar sem estar dependente de partidos que se preocupam sobretudo com os seus interesses. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que ele, Primeiro-Ministro, e PSD tenderiam a sair beneficiados de uma crise política neste momento, ao contrário do que aconteceria com o PS ou, por exemplo, com o PCP. Como se vê, o PCP avança também de imediato com esta moção de censura, porque sabe que não tem interesse em ir a eleições agora, não é? E, portanto, eu diria que mesmo só talvez o Chega é que teria vantagem numa eleição agora, mas acho que entre quem teria desvantagens, quem teria menos desvantagens, acho que seria o Primeiro-Ministro. Portanto, tu corroboras a tese de Pedro Nuno Santos, segundo a qual o PCP mordeu o isco. Isto é uma frase, portanto, que ele disse. Mordeu o isco e que de alguma forma está a fazer, portanto, está a dar uma pequena ajuda à estratégia do governo. Eu acho que sim, com esta moção de censura é mais fácil para o governo dizer assim, esta moção de censura chumbada, portanto, significa que o Parlamento diz que nós temos condições para governar. Ora, isso não é novo. Foi exatamente isso que disse Luís Montenegro no dia 21 de fevereiro, no debate e na votação, no dia da votação da moção de censura do Chega, em que ele disse que, ok, a partir deste momento, esta moção de censura foi chumbada, e está num ambiente de muitas críticas por causa da tal empresa familiar, e ele diz, agora temos, digamos assim, foi com outras palavras, mas a ideia era de que tinha renovada a legitimidade para continuar em funções. Uhum. Deixa-me voltar um pouco atrás relativamente àquela leitura que tu estavas a fazer de que o PSD e o Primeiro-Ministro teriam alguns trunfos de natureza eleitoral, dada a situação das contas públicas, das medidas que foram, entretanto, tomadas, que melhoraram os rendimentos dos pensionistas, as baixas de impostos, etc, etc. Tu não achas ou não acreditas que isso possa ser, de alguma forma, ofuscado ou apagado pela percepção que eventualmente possa existir na opinião pública, junto do eleitorado, de que o Primeiro-Ministro, portanto, deontologicamente, eticamente, não está à altura das suas responsabilidades, precisamente por ter essa ligação, da sua empresa ter essa ligação enfim, as empresas todas com quem manteve negócios e recebeu avanças. É sempre especulativo fazer essa análise, até porque não tenho estudos por onde me basear, mas aquilo que eu acho é que, obviamente, também haverá seguramente eleitores que não veem com bons olhos a forma como o Primeiro-Ministro geriu este processo, mas eu acho que há também aqui um lado, e tem sido um lado em que o PSD e o Governo têm apostado muito, e o próprio CDS, que insistem, carregam muito na tecla de que é importante os políticos terem vida para lá da política, não serem dependentes da política. E tu achas que isso, que esse argumento, que é uma coisa que, portanto, que as pessoas concordam com isso? Eu acho que sim, por uma coisa, porque eu acho que hoje em dia o ambiente é muito antipolíticos e antipartidos. E nesse sentido, algum político que diz, vejam, eu não sou... Claro que Luís Montenegro é um político profissional, não há dúvidas quanto a isso. O expoente máximo do não político, que foi o mais profissional dos políticos, era Cavaco Silva. Mas Luís Montenegro tem dito, veja, eu tenho vida para lá da política. Este é o setor, eu trabalhava como num escritório de advogados, tinha aqui esta empresa familiar para também prosseguir projetos que ele tinha não só para a família, mas também para continuar a seguir uma área, digamos assim, a trabalhar numa área em que ele se especializou da proteção de dados, e portanto eu acho que ele teria essa capacidade de convencer pelo menos parte dos eleitores de que é fundamental, e ele é um desses políticos que tem vida para lá da política e que não depende da política, porque eu acho que o sentimento antipolíticos é muito
em relação aos políticos profissionais. E eu não estou a partilhar uma opinião pessoal, ok? É mesmo Estás a fazer uma leitura política, claro. É a leitura que eu faço daquilo que ouço até, que vou lendo de estudos, do sentimento. É muito um sentimento antipolíticos e que se valoriza as pessoas que têm vida e que têm vida para lá da política. E nós sabemos que as pessoas tendem em Portugal, e não só, mas em Portugal em particular, a ver com bons olhos aquelas pessoas que se ingraram na vida, que com os seus esforços, com o seu trabalho se ingraram na vida. E eu acho que Luís Montenegro teria capacidade para imprimir essa narrativa. Não sei se seria suficiente ou não. Eu acredito que, pelo menos, juntando essa narrativa ao facto da vitimização num contexto em que todos esses aumentos que referias, Manel, também não nos podemos esquecer de todas as franjas do setor público, dos professores, aos sapadores, às forças de segurança, aos militares, que entretanto, e que são partes relevantes do eleitorado, além dos pensionistas que referiste, que, julgo eu, estão satisfeitos com o facto deste governo ter resolvido uma valorização salarial que eles reivindicavam há anos e que não tinham conseguido durante 8 anos na governação do PS. Muito bem, David Santiago, muito obrigado por teres vindo ao P24. David Santiago, editor da Política do Jornal Público. Obrigado. A língua é mais do que uma ferramenta que a gente usa. A língua é uma ferramenta que nos forjou. E fui muito forjado pela língua portuguesa, sou grato a ela, então aceitei esse pedido também por isso. Uma forma de gratidão por falar português. O Público celebra 35 anos com o diretor por um dia vindo do Brasil, Gregório do Vivier, uma edição impressa muito especial e uma série de conversas e debates no Centro Cultural de Belém. Pode se inscrever no site do jornal www.publico.pt. O tema deste ano da celebração de aniversário é incontornável: a língua portuguesa. Um dia para celebrar o nosso jornal, mas também para saber a fundo o estado da arte do que muitos consideram ser a maior riqueza de Portugal, a língua portuguesa. Sinta-se convidado e festeje connosco. O P24 regressa quarta-feira. Tenha um bom dia e, se for o caso, uma magnífica noite de carnaval. Em especial, os que nos ouvem do outro lado do Atlântico. O Público fica no ouvido.